Áudio 26 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 18. Depois de recuperar-me da varíola. Se tu, ó meu Deus, tivesses desviado os golpes de teu martelo, eu jamais teria sido conformada à tua vontade para ser um instrumento de teu uso, pois era grotescamente vaidosa. Cerca de 8 ou 9 meses depois de recuperar-me da varíola, o padre Lacombe passou por nossa casa e trouxe-me uma carta de padre do Lamotte, recomendando-lhe em grande estima aos meus olhos e expressando a maior amizade por ele. Eu hesitava porque era muito avessa a fazer novas amizades. Prevalecia o temor de ofender meu irmão Lacombe. Após uma breve conversa, ambos insistimos em voltar a ver-nos em um futuro encontro. Tive a sensação de que este homem amava a Deus ou que estava disposto a amá-lo, e eu desejava que todo mundo o amasse. Deus já me havia usado para a conversão de 3 indivíduos de sua ordem. O forte desejo que ele tinha de ver-me novamente o induziu a vir à nossa casa de campo, que ficava a meia légua, cerca de 3,3 km de distância da cidade. Um pequeno incidente abriu-me um caminho para poder falar com ele. Enquanto conversava com meu marido, que desfrutava muito de sua companhia, ele se sentiu mal e retirou-se para o jardim. Meu marido insistiu para que eu fosse ver o que se passava. O padre disse-me que havia percebido em meu rosto uma profunda comunhão e uma presença interior de Deus que lhe haviam dado um forte desejo de voltar a ver-me. Foi então que Deus ajudou-me a abrir-lhe a senda interior da alma, e tanta graça lhe pôde transmitir por meio deste pobre canal espiritual que ele partiu como um homem completamente novo. Conservei uma estima por ele, pois me parecia que ele seria fiel a Deus. Porém, pouco eu imaginava que então seria guiada ao lugar onde ele iria residir. Minha disposição naquele tempo era de uma oração contínua, sem sequer sabê-lo. A presença de Deus era concedida com tal plenitude que parecia ocupar mais espaço que meu próprio eu. A sensibilidade decorrente era tão poderosa, tão penetrante, que me parecia irresistível. O amor levou de mim toda a minha própria liberdade. Em outras ocasiões eu estava tão seca que não sentia nada, a não ser a dor da ausência, que me era tão aguda como havia sido sensível à presença divina anteriormente. Diante destas alternativas, eu me esquecia de todos os meus problemas e dores. Era como se nunca os tivesse experimentado. Quando o amor se ausentava, era como se nunca mais houvesse de voltar. Eu até pensava que ele se havia retirado de mim por causa de alguma de minhas faltas, e aquilo me deixava inconsolável. Se eu soubesse que era um estado pelo qual era necessário passar, não teria ficado atribulada. Meu forte amor pela vontade de Deus teria feito com que as coisas fossem mais fáceis para mim. Esta oração teria a propriedade de render um grande amor ao preceito de Deus, com uma dependência tão sublime e perfeita dele, que eu chegaria ao ponto de não ter medo de nada, fosse perigo, tormenta, espírito ou morte. Ele dá uma grande abstração do eu e de nossos próprios interesses e reputação,
com um menosprezo total por coisas similares, sendo tudo digerido pela estima à vontade de Deus. Em casa eu era acusada de tudo aquilo que era mal feito, estragado ou quebrado. A princípio eu contava a verdade e dizia que não havia sido eu. Eles insistiam e acusavam-me de mentir. Então eu não contestava. Além disso, contavam todas as suas histórias para todos que vinham à nossa casa. Entretanto, quando mais tarde ficava sozinha com essas pessoas, eu nunca apontava seus erros. Muitas vezes eu ouvia as coisas que diziam de mim diante de meus amigos, que eram suficientes para fazer-lhes ter uma má opinião a meu respeito. Meu coração guardava sua morada sob a tácita consciência de minha própria inocência, sem preocupar-me se pensavam bem ou mal de mim, excluindo todo mundo, todas as opiniões ou censuras de minha vista. Eu não me importava com nada, exceto com a amizade de Deus. Se por infidelidade ocorria-me justificar-me em algum momento, eu sempre fracassava e atraía sobre mim novas tribulações, tanto interiores quanto exteriores. Porém, apesar de tudo isso, eu estava tão encantada com essa amizade que a maior das tribulações teria sido estar sem nenhuma. Quando a tribulação era levada de mim por um lapso de tempo qualquer, parecia-me que o fato se devia ao mau uso que dela havia feito, que minha infidelidade privava-me de tão grande benefício. Eu nunca conhecia seu verdadeiro valor até perdê-la. Clamava para que fosse castigada de algum modo, mas que não se levasse a cruz de mim. Esta afável cruz voltava para mim um tanto mais pesada, conforme mais veemente fosse meu desejo. Não podia reconciliar duas coisas que me pareciam tão opostas. Primeiro, desejar a cruz com tanto ardor. Segundo, suportá-la com tanta dificuldade e dor. Com uma classe e um estilo admiráveis, Deus sabe muito bem o que fazer para que a cruz seja mais pesada, conforme a habilidade da criatura para suportá-la. Com isso em mente, minha alma começou a ser mais resignada, a compreender que o estado de ausência e carência que eu desejava tanto alcançar era, por sua vez, mais proveitoso que aquele que sempre está em abundância. Este último alimentava o amor próprio. Se Deus não agisse assim, a alma jamais morreria para si mesma. Este princípio do amor próprio é tão sagaz e perigoso que se aferra a qualquer coisa. O que me causava o maior desconforto, tanto por dentro como por fora, nestes momentos de escuridão e crucificação, era uma inconcebível disposição para apressar-me e acelerar-me. Quando alguma resposta um tanto acalorada escapava-me, o que não servia nem um pouco para humilhar-me, diziam que eu havia caído em um pecado mortal. Um trato não menos rigoroso que este era muito necessário para mim. Eu era tão orgulhosa, passional e de um humor naturalmente frustrante que sempre queria levar as coisas à minha maneira, pensando que minhas próprias razões eram melhores que as dos outros. Se tu, ó meu Deus, tivesses desviado os golpes de teu martelo, eu jamais teria sido conformada à tua vontade para ser um instrumento de teu uso, pois era grotescamente vaidosa. Os aplausos deixavam-me insuportável. Enchia meus amigos de elogios e culpava outros sem motivo. Porém, quanto mais criminosa tenho sido,
Maior dívida tenho para contigo e menor é o bem que posso atribuir a mim mesma. Quão cego é o homem que imputa a outros a santidade que Deus lhe dá. Creio, meu Deus, que debaixo de tua graça tu tens filhos que realmente deviam muito à sua própria fidelidade. Quanto a mim, devo tudo a ti, e eu me glorio em confessá-lo. Não posso atribuí-lo a mim mesma, nem por suspeita. Eu me aplicava muito em atos de caridade. Tão grande era meu afeto pelos pobres que eu queria suprir todas as suas necessidades. Não podia ver sua necessidade sem reprovar-me a mim mesma pela abundância que eu desfrutava. Eu me privava de tudo que podia para ajudá-los. O melhor de minha mesa era distribuído. Havia alguns pobres onde eu vivia que não participavam de minha generosidade. Era como se tu me tivesses feito a única pessoa caridosa daquele lugar. Pois ao serem recusados por outros, eles vinham a mim. Eu clamava: teus são os bens. Eu só sou a administradora. Devo reparti-los conforme a tua vontade. Encontrei meios de aliviar-lhes sem que viessem a conhecer-me, porque tinha alguém que administrava minhas caridades em particular. Quando havia famílias que se envergonhavam de aceitá-las assim, eu as enviava como se estivesse saldando uma dívida que tinha pendente com elas. Vestia aos que estavam nus e fazia com que ensinassem as meninas pequenas como ganhar o sustento, sobretudo aquelas que eram bem apresentáveis, para que quando estivessem empregadas e tivessem do que viver, não se vissem sob a tentação de pôr-se a perder. Deus usou-me para resgatar algumas meninas de sua tumultuada vida. Ia visitar os enfermos, consolá-los, arrumar seu leito. Aplicava-lhes ungüentos, limpava suas feridas, enterrava seus mortos. Supria em particular comerciantes e artífices para que mantivessem suas tendas. Meu coração estava aberto para meus semelhantes em aflição. A verdade é que poucos podiam levar a caridade muito mais além do ponto que nosso Senhor permitiu-me fazer, conforme meu estado, enquanto estava casada e desde então, para purificar-me ao máximo da mescla que eu poderia formar entre seus dons e meu amor próprio. Ele me dava provações internas que eram muito duras. Comecei a experimentar um peso insuportável que provinha dessa mesma piedade que antes era tão fácil e agradável para mim. Não que eu não a amasse com paixão, mas via-me falha nesta nobre prática. Quanto mais a amava, tanto mais me esforçava para adquirir aquilo em que fracassava. Mas ai de mim! Eu parecia ser constantemente vencida por aquilo que era contrário a ela. Na realidade, meu coração estava distante de todos os prazeres sensuais. Durante estes anos que se passaram, a mim me parece que minha mente está tão desprendida e tão ausente do corpo que faço as coisas como se não as fizesse. Se me alimento ou me refresco, eu o faço com tanta ausência ou separação que eu mesma me assombro, com uma total modificação do entusiasmo ligado às sensações em todas as atividades naturais.